Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Morei Malahi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga Anusim Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã, este que é o quarto dia da semana, para trazermos a leitura e comentários da quarta aliá da Parashá que estamos estudando esta semana, que é a Parashá Vaikra, Levítico, que é o livro de Vaikra e também conhecido como Levítico. E a Parashá é Vaikra. Então, a Parashá que estamos estudando esta semana, uma Parashá, um livro que fala sobre as mitzvot, sobre os mandamentos, sobre os preceitos, os estatutos que Hashem realmente nos ordenou, né? Então, hoje faremos a leitura da terceira aliá. A leitura de hoje está no capítulo de número 4 de Levítico, Vaikra, capítulo 4, do verso 1 até o Passuque 26. Hoje, dia 2 do mês de abril do ano de 2025, e dia 4 do mês de Nissan do ano de 5785. Então, a você que hoje está completando mais um ano de vida, parabéns, Mazal Tov, nossos votos de felicidade, muitos anos de vida. A você que hoje está completando mais um ano de vida, né? E meus parabéns especial hoje para a nossa filha, Mariane, né? Que está hoje completando mais um ano de vida, né? Ela está distante fisicamente aqui da casa, ela vive em outro país, mas está sempre próxima, né? Ela sabe. Então, a Mariane, a nossa filha também, nossos votos de parabéns, felicidades, muitos anos de vida, né? Que Deus abençoe grandemente a ela e a todos os aniversariantes deste dia 2 de abril. Parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura de hoje, leitura da quarta aliá, capítulo 4, do verso 1 ao 26. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar barumiko ha'amim venatam lanu et torato Baru atah Adonai noten hatorá. E disse o Eterno a Moshe: fala aos filhos de Israel, quando uma alma pecar involuntariamente contra qualquer dos preceitos divinos que pregam o que não se deve fazer e transgredir parte de um deles, se for o sacerdote ungido, o pecador, fazendo o povo pecar, oferecerá um novilho sem defeito ao Eterno como expiação. E trará o novilho até a porta da tenda da reunião, diante do Eterno, e porá sua mão sobre a cabeça do novilho e o degolará. E o sacerdote ungido levará o sangue do novilho até a tenda da reunião e molhará nele seu dedo e aspergirá 7 vezes diante do véu da santidade, perante Hashem. E o Eterno colocará e o sacerdote colocará parte do sangue sobre as protuberâncias do altar do incenso, e o resto do sangue verterá na base do altar de holocausto, situado na entrada da tenda da reunião. E todo o sebo do novilho será separado antes de parti-lo, do mesmo modo que é feito com o boi dos sacrifícios de pazes. E o sacerdote queimará o sebo e as partes separadas sobre o altar de holocausto, e o couro do novilho, e toda a sua carne, exceto a cabeça, as pernas, as entranhas e os excrementos serão levados para fora do acampamento e em um lugar puro, onde se coloca as cinzas e queimados no fogo sobre a lenha. E se toda a comunidade de Israel pecar por ignorância e fizer um dos preceitos divinos, dos que não se devem ser feitos, quando for reconhecido
o pecado cometido, a Assembleia oferecerá um novilho para expiação e trará diante da tenda da reunião, e os anciãos colocarão suas mãos sobre a cabeça do novilho e o degolarão diante do Eterno. E o sacerdote ungido levará o sangue do novilho à tenda da reunião e molhará nele o seu dedo, e os aspergirá 7 vezes diante do véu perante Hashem. E colocará parte do sangue sobre as protuberâncias do altar que está diante de Deus, e o restante verterá na base do altar de holocausto, e todo o sebo será separado e queimado no altar. E far-se-á com o novilho do mesmo modo que foi feito com o novilho do sacrifício de pecado. E assim o sacerdote expiará pelo pecado, os transgressores serão punidos. Ele levará o novilho para fora do acampamento e o queimará do mesmo modo como foi feito com o primeiro. É a oferta de pecado da congregação. Quando o governante da nação pecar e fizer involuntariamente um dos preceitos divinos que não devem ser feitos e tornar-se culpado, se reconhecer depois o pecado que cometeu, trará como sacrifício um cabrito sem defeito, e colocará sua mão sobre a cabeça do cabrito e o degolará no lugar onde se degola o holocausto diante do Eterno. E o sacerdote molhará seu dedo no sangue do sacrifício e o colocará sobre as protuberâncias do altar de holocausto e verterá o resto na base desse altar. E todo o sebo do sacrifício será queimado sobre o altar do mesmo modo que é feito com os sacrifícios de pazes. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher natan lanu Torah temet behayolam atah betorreinu Baru atah Adonai noten hatorá. Leitura terceira liá, a Parashá Vaikra nos fala e segue falando a respeito dos sacrifícios. Porém, na leitura de hoje, ela não fala daquele que pecar dentre o povo. A leitura de hoje, ela fala daqueles que pecam, mas que são líderes do povo. E aqui a leitura fala tanto do sacerdote como também do governante. Então, são duas autoridades, e mesmo sendo autoridades, homens que representavam o povo de Israel, tanto espiritualmente como materialmente, governantes, aqueles que administravam como rei, e cometesse algum tipo de pecado involuntariamente, Então, aqui a Torá não está falando de pecado voluntário. Pecado voluntário é aquele que a pessoa faz tendo consciência e faz e continua fazendo. Para esse tipo de pecado não tem nenhum tipo de sacrifício. Não tem perdão, Porque a pessoa tem consciência daquilo que ela está fazendo. Ela sabe que é um mandamento e está, de certa forma, entre aspas, a pessoa está pisando nos mandamentos. Então, que tipo de sacrifício vai ser oferecido para uma pessoa que peca voluntariamente? Não há nenhum tipo de sacrifício, porque a pessoa sabe que tem que cumprir os mandamentos. Agora, quando a pessoa, a Torá vai dizer, fala aos filhos de Israel, quando uma alma, um ser humano, lógico, quando uma pessoa pecar involuntariamente contra qualquer dos preceitos divinos que pregam o que não se deve fazer e transgredir parte de um deles, se for o sacerdote ungido, o pecador,
fazendo o povo pecar, oferecerá um novilho sem defeito a Deus como expiação. Então aqui a Torá está falando do pecado voluntário cometido pelo sacerdote. O sacerdote, quando cometia um pecado, ele tinha que oferecer sacrifício. Ele também tinha que oferecer sacrifício, tanto que a Torá vai falar que no Yom Kippur, o próprio sumo sacerdote também oferecia sacrifício por ele e pela sua casa e pelo povo. Então, neste caso, o sacerdote também tinha que fazer, ele também tinha que oferecer sacrifício e manifestar, o seu arrependimento, porque uma vez que ele se arrepende, o povo, claro, vai entender que ele é um ser humano, que ele pode também, é passivo de erro. Então ele errou, ele reconheceu o seu erro, ele ofereceu o sacrifício e a vida que segue. É assim, porque todos erram, todos erram, Todo ser humano comete erros. Então o sacerdote, se ele cometesse um pecado, sendo ele o líder do povo, ele também tinha que oferecer sacrifício, reconhecer o seu erro. E a Torá finaliza aqui a leitura dizendo: o governante de uma nação deve se precaver de pecar. Ele não deve pecar, deve se precaver, como o próprio sacerdote. Deve se precaver, não pode ficar pecando voluntariamente, tem que ter cuidado. Então, tanto o sacerdote como um governante, então hoje é o líder, é a liderança da comunidade, da sinagoga, é o governante do país, da nação de Israel, que tem que ter realmente cuidado, tem que se precaver. Então, um líder tem que se precaver, tem que ter cuidado, porque ele deve ser exemplo para a comunidade. Então, tanto fala aqui do governante, que o governante, que é um governador, um presidente, um ministro, tem que dar exemplo também. E reconhecer que errou, reconhece que errou, pronto, o povo entende. Agora, persistir no erro não tem como também persistir numa liderança. Então, tanto o povo tinha que oferecer sacrifício pelos seus pecados voluntários, que eram aqueles pecados involuntários, que é o pecado que a pessoa comete, pronto, não foi propositadamente. Ele sabe que pecou, mas não foi proposital. Mas mesmo assim tinha que oferecer sacrifício. Então, pecado voluntário contra os preceitos divinos, que falou que ele não se deve fazer e transgredir parte desse mandamento, sendo sacerdote, ele falava que não podia fazer, mas ele fez, ele errou. Como líder, ele fala: olha, não faz isso, não faz aquilo. Ele orienta as pessoas para não fazerem, para não pecar, mas pode acontecer dele errar. É normal, não precisa ninguém atirar pedra. Então ele reconhece, ele se arrepende, e hoje o sacrifício não é animais, hoje o sacrifício é a nossa oração, é a nossa tefilá, é o momento que nós nos apresentamos perante Hashem, oferecemos o nosso sacrifício, que é a nossa oração, pedimos perdão a Deus, e Deus perdoa e a vida que segue. Então, mesmo quem peca, ou na época pecava, e mesmo nos dias de hoje, mesmo quem peca involuntariamente, deve oferecer sacrifício. Ou deveria, na época, oferecer sacrifício. Então, mesmo quem peca voluntariamente, mas foi sem querer, mas já pecou. O sem querer tem que pagar, tem que pedir perdão.
Tem que oferecer o sacrifício, que é fazer o pedido, orar, pedir a Deus, pedir perdão, e Deus perdoa, né? É isso. Então, não é só o povo que tinha que pedir perdão. Não, o líder do povo também, o governo também, né? Então, e as coisas às vezes não vão bem, pode estar de acordo com os maus ensinamentos, os maus exemplos, né, que as autoridades dão. Porque todas as autoridades, a autoridade tem que dar exemplo. E quando uma autoridade não dá exemplo, então aí vai tudo por água abaixo, né? Vai tudo, aí a coisa desanda, porque não tem exemplo. Então tem a lei existe, mas a lei não é cumprida pela liderança. Então o que o povo vai falar? Ah, se eles não fazem, por que eu tenho que fazer? Então ele abre caminho para que outros também façam, cometam os seus erros. Então não funciona assim. De acordo com a Torá, tanto um governo como um líder religioso que pecar voluntariamente tem que se arrepender para não abrir margem para que outros pequem. Por isso, senão, ele vai ser um mau exemplo. E nós temos que nos esforçar sempre, né, para dar bons exemplos em tudo, em qualquer situação, tanto no governo como também na própria família. Né? O pai tem que ser exemplo. Se o pai não dá exemplo, como é que ele vai cobrar de um filho? Não tem como cobrar. Normalmente, os problemas, né, tratando de família, normalmente os problemas familiares, eles vão ocorrer, às vezes, por maus exemplos. O mau exemplo do pai, o mau exemplo da mãe, né, que dão mau exemplo, e aí os filhos vão andar, vão fazer, vão falar, né? Então, às vezes uma criança, ela já fala palavrão. Uma criança fala palavrões, coisas absurdas, né? Mas aí qual é o ambiente que essa criança está vivendo? Ela está vivendo no meio de uma família onde o pai fala palavrão, a mãe fala palavrão e a criança vai falar porque ela aprende. E nesse caso, quem é o culpado? O culpado são os pais, que têm que dar exemplo. Então, muitas coisas dão errada, muitas coisas estão erradas, né? Muitas coisas estão erradas porque os pais não se corrigem. Os pais não param, né? Não param. Então, os pais têm que parar, têm que pedir perdão para Deus e não falar mais palavrão e dar bons exemplos, porque os maus exemplos, infelizmente, às vezes são seguidos, né? Então, é o cuidado que nós temos que ter, não só como um líder religioso, não só o governo, né? Porque também muitas vezes a pessoa cobra muito do governo, né? É uma coisa que a gente vê muito. As pessoas cobram muito do governo, mas que exemplo que dão, né? Então, é muito mal. Eu já falei sobre isso. Eu acho isso realmente é uma falta de educação, falta de respeito, né? Quando você chega num estacionamento e coloca o seu carro numa vaga de um cadeirante, você coloca o seu carro numa vaga de idoso, né? Então, isso é o quê? Aí o filho está ali do lado. Você chega, coloca o seu carro na vaga de um cadeirante, tendo o seu filho do lado. O que seu filho vai dizer? Ele vai ver isso como um bom exemplo? Não, como um mau exemplo. Mas amanhã depois ele já não reconhece assim como uma coisa que não deveria fazer e ele pode amanhã depois fazer a mesma coisa. Porque é isso que às vezes acontece. Os filhos imitam o pai, os filhos imitam a própria mãe. E às vezes essa forma como está imitando não contribui em nada. Tá certo? É bom termos cuidado, sermos exemplo. É isso. Um ótimo dia a todos. Que Hashem, nosso Deus, os abençoe e vos guarde. E conceda um ótimo dia. As bênçãos do Eterno sejam sobre você e toda a sua casa.
Shalom, shalom. Boker Tov, fique com Deus. Shalom.